Hoje eu vou explicar para vocês como fazer esse conjunto, que é um suéter e uma calça reta para Barbie. Esse suéter eu fiz de manga raglan, o restante todo em ponto meia. Ela é toda fechada nas costas e eu deixei uma abertura que facilita para vestir tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. É uma receitinha muito fácil. E para essa receita eu usei a agulha 3, mas pode usar a 2,5 se quiser. A quantidade de lã é bem pouca, restos de lã é o suficiente para fazer essa peça. Se quiser comprar lã também, se não tiver, pode ser a de 40 gramas, que ainda sobra bastante. Aí eu fiz nesta cor e nesta bege também, fiz 2 conjuntinhos. E agora vamos ao vídeo explicativo. Para fazer a blusinha em tricô para Barbie, vou colocar 22 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 22 pontos na agulha, eu vou fazer barra 1 por 1. Um tricô, um meia. A primeira carreira dá para pegar o meia aqui dentro do ponto para ser mais fácil. Então, eu pego aqui, em vez de pegar por fora, eu pego aqui por dentro. Então, eu faço um meia, um tricô, um meia. Então, vamos fazendo assim. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final da carreira. Terminei a primeira carreira, barra 1 por 1, volto na segunda carreira e novamente eu faço a barra 1 por 1, que é um tricô, um meia. Agora dá para fazer o meia aqui pegando de frente para trás, mas também se quiser pegar o meia aqui por dentro, tudo bem. O importante é fazer um tricô, um meio, um tricô, um meio, até o final da carreira. E vamos fazendo assim até completar 5 carreiras de barra 1 por 1. Terminei 5 carreiras de barra 1 por 1 e na próxima carreira vou fazer um total de 6 aumentos. Faço 3 tricô, e aumento um ponto. Tem várias formas de fazer aumento, mas eu vou fazer esse bem simplesinho. Faz um torcido assim no fio, uma letra E e coloca aqui. Aí já aumentei um pontinho. Novamente faço 3 tricô. E aumento um. Três tricô. E aumento um ponto. E vou fazendo assim até o final da carreira. 3 tricô e aumento um ponto. Chegando no final da carreira, aumento um ponto e finalizo com 4 tricô. Com esses aumentos, ficaram 28 pontos na agulha. E agora eu vou fazer uma carreira em meia, com um pontinho de borda em tricô no início, restante dos pontos todos em meia.
Chegando no final da carreira, finalizo com um pontinho de borda em tricô. A partir daqui, vou começar a fazer o raglan. Começando a primeira carreira do raglan, eu faço 4 tricô. Um aumento. Um tricô. Um aumento. 5 tricô. Um aumento. Um tricô. Um aumento. 6 tricô. Um aumento. Um tricô. Um aumento. 5 tricô. Um aumento. Um tricô. Um aumento. E finalizo com 4 tricô. Essa forma de aumentos que eu fiz no raglan, ela não deixa ficar furinho. Mas se vocês quiserem que fique, os furinhos, que também fica bonito, basta no lugar do aumento fazer uma laçada. Aí fica igual aquele raglan do vestidinho que eu fiz. Também, se quiser olhar lá, é a mesma quantidade de pontos. Que daí fica um modelinho diferente com as laçadinhas aparecendo, né? Aí eu volto no direito do trabalho, segunda carreira, eu faço um tricô de borda, restante dos pontos todos em meia. Chegando no final da carreira, finalizo com um tricô. Terceira carreira, eu faço 5 tricô. Um aumento. Um tricô. Um aumento. 7 tricô. Um aumento. Um tricô. Um aumento. 8 tricô. Um aumento. Um tricô. Um aumento. 7 tricô. Um aumento. Um tricô. Um aumento. E finalizo com 5 tricô. Quarta carreira, um tricô de borda, restante em meia.
e finalizo com um tricô. Quinta carreira, 6 tricô, um aumento, um tricô, um aumento, 9 tricô, um aumento, um tricô, um aumento, 10 tricô, um aumento, um tricô, um aumento, 9 tricô, um aumento, um tricô, um aumento e finalizo com 6 tricô. Sexta carreira, um tricô, restante em meia, e vou fazendo a carreira toda em meia e finalizo com um tricô. Sétima carreira, 7 tricô, um aumento, um tricô, um aumento, 11 tricô, um aumento, um tricô, um aumento, 12 tricô, um aumento, um tricô, um aumento, 11 tricô, um aumento, um tricô, um aumento e finalizo com 7 tricô. Oitava carreira, um pontinho de borda em tricô, restante em meia, e vou fazendo toda a carreira em meia, finalizo com um tricô. Terminada a parte do raglan, agora nós vamos fazer a divisão das partes. Então, eu faço 9 tricô, feito os 9 tricô, eu vou reservar 13 pontos, que é para fazer a manguinha depois.
Quem não tiver alfinete pode colocar um fio diferente ou aqueles marcadores que dá tudo certo. Então, eu vou aqui reservar meus 13 pontinhos no alfinete. Deixo os pontinhos reservados aqui e vou continuar a carreira. Continuando a carreira depois dos pontinhos reservados, eu faço 16 tricô, bem justinho aqui, apertadinho para a parte ficar junta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E no outro alfinete vou reservar 13 pontinhos para outra manga. E com os pontinhos reservados, vou continuar fazendo o restante dos pontos, 9 tricô. Então, o trabalho fica assim, os pontinhos das mangas reservados, e aqui nós vamos seguir para fazer o corpo da blusinha. Ficaram 34 pontos na agulha. Então, a partir daqui, eu vou fazer meia no direito, tricô no avesso, com um pontinho de borda, até completar mais ou menos 5 centímetros. Nesta parte, a gente faz os pontinhos bem apertados para ficar essa parte bem juntinha aqui, unindo frente e costas da blusinha. Então, pessoal, eu tinha dito a vocês de fazer 5 centímetros, né, de trabalho, só que eu interrompi para mostrar para vocês como que faz para fazer uma listrinha em outra cor. Tanto vocês podem seguir numa cor só, quanto fazer listras, né? Então, para fazer uma listrinha, basta colocar um fio de outra cor, prender aqui no início do pontinho, ou pode deixar solto assim, segurar bem para não escapar, que depois a gente vai arrematar. Ou também pode dar até um nozinho de leve aqui, só para prender o fiozinho, né? Para a gente poder trabalhar com ele na próxima carreira. Aí eu deixo o outro fiozinho em espera, aquele que eu estava fazendo, e vou fazer essa carreira com essa nova cor que eu coloquei. Então, eu continuo fazendo um pontinho de borda em tricô, restante em meia.
esqueci de falar para vocês que essa outra cor, depois de 4 carreirinhas mais ou menos, já dá para vocês colocarem essa nova cor. Chegando no final da carreira, finalizo com o pontinho de borda em tricô. E volto fazendo a carreira com essa mesma cor que eu troquei. Essa carreira toda do avesso é em tricô. Cheguei no final da carreira. Depois que eu dei uma torcidinha aqui no fio, eu vou fazer com a cor pink novamente. Então, eu faço um tricô, restante meia, essa aqui vai ficar esperando. E vou fazendo com essa cor pink até o final da carreira. Então é isso, pessoal, dar uma explicada aqui para vocês. Eu vou com essa pink até o final, volto com ela. Se vocês quiserem uma, duas, três listrinhas, vocês podem fazer como quiser. Aí vocês voltam, pega novamente a cor azul, vai e volta, e sempre nesse mesmo ponto, troca os fiozinhos para fazer a nova carreira. Mostrando aqui para vocês como é que fica esse trabalho com 2 listrinhas. Completei as carreiras até chegar mais ou menos 5 centímetros de trabalho, né? E a partir daqui eu vou fazer barra 1 por 1 para finalizar essa parte da blusinha. Então, fazemos um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, e vamos fazendo assim até o final da carreira. Voltamos no barra 1 por 1 e vamos fazendo assim até completar 4 carreiras. Finalizei as 4 carreiras em ponto barra 1 por 1, agora vamos arrematar todos os pontos. Podemos arrematar simples mesmo. Pega 2 pontos juntos, devolve um na agulha. 2 juntos, devolve um. 2 juntos, devolve um. E vamos fazendo assim até o final da carreira. Arrematei todos os pontos, sobrou um. Aí eu deixei o fio comprido para aproveitar para costurar a blusinha. Então, esta parte ficou finalizada. Agora, nós vamos fazer as manguinhas, né? Então, eu vou pegar esses pontos e colocar na agulha. Transferir do alfinete para a agulha para a gente poder trabalhar essa parte da manguinha. Já passei os 13 pontos do alfinete para a agulha. Agora, nós vamos trabalhar tricô no avesso, meia no direito. Esse primeiro pontinho no lado do avesso, eu sempre vou fazer em meia, para que fique bem justinho aqui. O lado do tricô tem a tendência de ficar mais solto, né? Então, eu vou fazer, começando a fazer um meia e o restante em tricô.
Termino a carreira toda em tricô. Aí, a próxima carreira, eu faço ela toda em meia. Aqui não precisa modificar o primeiro pontinho, porque no lado do meia, ele sempre fica bem justinho. Termino a carreira em meia. Venho aqui no avesso do trabalho e o primeiro ponto eu faço em meia, bem justinho. E o restante em tricô. É só esse primeiro pontinho no lado do avesso que eu faço em meia. A outra carreira é toda em meia inteirinha. Termino essa carreira toda em tricô. E a próxima carreira eu faço em meia. Toda ela em meia. Volto aqui no avesso, faço todo em tricô com o primeiro pontinho em meia. E vamos fazendo assim, até completar 4,5 cm. Vai dar mais ou menos 16 carreiras contadas aqui nos cordõezinhos no avesso do trabalho. Fiz 4,5 cm de manga. E agora eu vou fazer 3 carreiras em ponto barra, 1 por 1. E vou fazer essa barra 1 por 1 por 3 carreiras e arrematar na 4ª carreira. Terminei as 2 manguinhas e a nossa blusa até agora fica assim. E aí eu vou costurar de baixo para cima até passar essas listrinhas aqui. Vou deixar uma abertura para colocar uma espécie de um botãozinho aqui. Eu vou colocar uma miçanga, uma perolinha, ou senão um colchete. E aí eu vou explicar para vocês como fazer essa costura. Ela é feita no lado direito do trabalho, porque assim a gente já vai vendo direitinho onde tem as imperfeições, já vai unindo bem onde tem essa listrinha para não desencontrar. Aí eu aproveito esse fio que já está aqui no início, se não tiver, coloca um fiozinho. Aí eu venho aqui na outra ponta, coloco aqui e volto no lado anterior para travar bem, para não desencontrar. Aí nós vamos costurando, pegando de lado. No pontinho de um lado, no pontinho correspondente do outro, e vamos subindo a costura da melhor maneira possível, sempre comparando para não desencontrar o trabalho. Vamos fazendo assim até, como eu disse, chegar mais ou menos nesta altura.
Cheguei com a costura até aqui. Aí, para arrematar, eu vou virar aqui no avesso para trazer o fio aqui por dentro, para esconder e arrematar o mais longe possível, para não ficar aparecendo imperfeições aqui, né? Aí fica assim a costurinha, melhor maneira possível para ficar uma boa costura, né? Na manguinha fazemos a mesma coisa aqui no lado direito, aproveito esse fiozinho, venho pro lado de cá. Por ser uma peça pequena, fica um pouquinho mais difícil de costurar, mas devagarinho nós vamos conseguindo. Pegamos assim de lado 2 fiozinhos para não desfiar. E vamos fazendo assim, de um lado de outro, subindo a costura. Sempre ajeitando para não repuxar a costura. Chegando aqui na cava da manguinha, nós vamos fechando, pegando bem na beirinha aqui. E vamos, como é uma peça pequena, não dá para avançar muito no trabalho, para não ficar feia essa costura, né? Então, nós vamos pegando aqui embaixo do braço, ó, até fechar todas as aberturinhas, avançando aqui neste lado da blusa. Vamos vendo onde que tem os buraquinhos, vamos fechando assim. Aí, depois de terminada a costura, nós trazemos aqui para dentro. E ficam esses fios soltos, e aí nós vamos arrematar esses fios. Então, coloquei o fiozinho na agulha e vou trazendo aqui a costura, né? Até chegar numa distância e fazer um arremate, que daí fica bem delicadinho os acabamentos. Daí podemos cortar rente e fazemos isso em todos os fios soltos. Vesti a blusinha na boneca para mostrar para vocês como é que fica. Coloquei esse botãozinho e não precisa fazer casa de botão, basta afastar os pontinhos aqui e encaixar o botão que dá certinho. Essa abertura que eu fiz é suficiente para vestir a boneca tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Eu aconselho, quando vocês forem vestir a boneca, colocar um durex aqui na mãozinha para ficar redondo, porque os dedinhos dela engancham na trama do tricô. Aí, coloco o durex, depois que vestir, tiro o durex e tudo bem. A calça eu vou ensinar para vocês agora como fazer na cor azul. Para fazer a calça da Barbie, vou colocar 18 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 18 pontos na agulha, eu vou fazer a primeira carreira toda em tricô.
E faço a segunda carreira também toda em tricô. Depois que eu fiz 2 carreiras em tricô, eu vou fazer meia no direito, tricô no avesso, com pontinho de borda em tricô. No início, primeiro pontinho em tricô, restante em meia. E o último pontinho em tricô. O avesso eu faço toda a carreira em tricô, sendo que o primeiro ponto do avesso eu tiro sem fazer, em tricô mesmo. Aí sigo a carreira em tricô até o final. Então, vai ser só isso, pessoal. Meia no direito com pontinho de borda em tricô no início e no fim. E o avesso toda em tricô, tirando sempre o primeiro ponto sem fazer. E vou fazendo assim até completar 11 centímetros. Dá mais ou menos 42 carreiras contadas aqui nos cordõezinhos no avesso do trabalho. Completei 11 centímetros. E agora eu vou fazer umas diminuições pro gancho da calça. Então, eu aqui no direito do trabalho mesmo, pego 2 pontos juntos, devolvo 1, 2 juntos, eliminando assim 2 pontinhos no início da carreira. E sigo em meia até o final. Chegando no final da carreira, faltando 2 pontos para terminar, pego os 2 pontos juntos, eliminando um pontinho. Aí eu volto a carreira aqui no avesso e elimino mais um pontinho, pegando 2 pontos juntos em tricô. E sigo a carreira até o final. Restaram na agulha 14 pontos. Agora eu vou reservar esses pontos no alfinete, cortando um fio, um palmo mais ou menos, e daí eu vou fazer outra parte igual. Mostrando aqui para vocês que eu reservei os pontinhos aqui no alfinete, para liberar as agulhas para outra parte. Então, explicando para vocês que eu terminei a segunda parte e a primeira parte está guardada aqui no alfinete. No mesmo sentido dos pontos, ou seja, aqui no avesso, eu vou unir as duas partes. Então, eu vou pegar aqui os pontos do alfinete e vou passar nesta agulha também. Para ficar os pontos todos juntos na mesma agulha. E ficou assim, as duas pernas na mesma agulha, direito com direito, avesso com avesso. E agora, dando continuidade, eu vou trabalhar meia no direito, tricô no avesso, fazendo o primeiro pontinho em tricô de borda, restante dos pontos em meia.
e vou unir as duas pernas, o último ponto da primeira parte e o primeiro ponto da segunda parte. Faço os dois pontos em meia juntos. Puxo bem aqui e sigo a carreira até o final. Chegando no final da carreira, faço um tricô de borda, né? Aí eu continuo, agora já tá unida as duas perninhas, eu vou continuar sempre tirando o primeiro pontinho sem fazer no lado do avesso e continuo a carreira em tricô. E vou fazendo assim nos 27 pontos. Um tricô de borda de cada lado, o restante em meia, avesso em tricô sempre tirando o primeiro pontinho sem fazer, até completar 3 centímetros nesta parte da calça. Fiz 3 centímetros de gancho na calça e agora eu vou finalizar fazendo 3 carreiras em barra 1 por 1. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, e vou fazendo assim um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final da carreira. Depois eu faço mais 2 carreiras, completando 3 carreiras. Terminei 3 carreiras em barra, 1 por 1, e agora eu vou arrematar todos os pontos. Pode arrematar simples mesmo, pegando 2 pontos juntos, devolvendo 1, 2 juntos, devolve 1 e vou arrematando assim até o final da carreira. Arrematei todos os pontos, sobrou um, aí eu passo aqui por dentro, deixo um fio comprido para aproveitar para costurar. E a calça fica assim. Para costurar a calça, eu costuro aqui no lado direito do trabalho mesmo. Então, já tem um fio aqui que eu vou aproveitar que está no início. Aí, eu prendo pro lado de cá, na outra parte. Volto aqui para travar, para não desencontrar os pontinhos. E vou costurando, pegando do lado e de outro lado. Vou pegando assim, bem na beirinha para não comprometer o trabalho, né? Que é uma peça pequena, então quanto mais aqui no início, melhor. Aí pego de um lado e vou fazendo assim. Vou subindo a costura. Vou fazendo essa costura até chegar nesta parte aqui do gancho. Aí eu paro aqui a costura, igual eu fiz nesta aqui. Porque depois nós vamos descer a costura da cintura, fechando o gancho da calça. Costurei as duas pernas, agora eu peguei o fio que estava aqui, já na cintura, e faço a mesma coisa que eu fiz a costurinha lá nas pernas, né? Venho aqui no outro lado, volto nesse para travar, e vou descendo a costura, pegando aqui nesses tricôzinho de borda, e descendo a costura. Fazendo coincidir bem essa parte da cintura.
mostrar para vocês que eu vim descendo a costura. Aí chega aqui embaixo, eu uno aqui nessa parte da entreperna, né? E nós vamos costurando da melhor maneira possível. Pegando duplo assim, para não ficar buraquinho, né? De um lado, de outro. Onde eu acho um pontinho seguro assim, eu pego. E vamos fazendo a costura, encontrando bem essas costuras aqui da perna, né? De um lado, de outro. Fechando toda essa parte, subindo até aqui na frente. Aí, costuramos toda essa parte, levamos o fiozinho aqui pra dentro, para poder arrematar esses fios que ficam soltos no trabalho. Então, a costurinha fica assim. Melhor que nós pudermos fazer. Aqui fica as costas, né? É uma calça que fica bem justinha para compor o conjunto com o suéter. Se vocês quiserem colocar um lastex aqui para ficar mais flexível, tudo bem. Aí esses fios que ficaram soltos, a gente vira ela no avesso e vamos fazendo o mesmo que nós fizemos na blusa, trazendo entre os pontinhos, arrematando e cortando, até eliminar todos os fios soltos. Coloquei a calça na boneca para vocês verem como é que fica. Fica uma calça assim de cos alto. E o conjuntinho fica assim, depois de pronto. Espero que vocês gostem. Bom trabalho a todos!